Vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar início a mais uma live dessa semana, dando sequência no nosso projeto de compartilhar conhecimento, de compartilhar motivação, de compartilhar experiências e conectar toda essa galera do agro, né? Profissionais de áreas distintas, de áreas diferentes, profissionais que estão buscando qualificação profissional. A gente se encontra aqui e hoje, dando sequência nesse trabalho, nós vamos ter a participação muito bacana do meu amigo Daniel Monge, que é um consultor também do agronegócio, e a gente vai estar trocando uma ideia aqui muito bacana. Então hoje o objetivo dessa nossa live é extrair o máximo do Daniel, que é um cara que tem uma trajetória de vida muito legal aí. Eu tenho certeza que o Daniel vai ter muitas coisas bacanas para poder compartilhar com a gente. O Daniel já está online aqui, a Rosana também, o Marcelo Souza também. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom tê-los aqui conosco. E o nosso trabalho é esse mesmo, é o trabalho de formiguinha, é o trabalho da gente pulverizar. Marcelo, a Rosana e Daniel, vou enrolar um pouquinho aqui e vou pedir a vocês que convidem mais pessoas para participar. Tem um aviãozinho aí do lado, na parte de baixo. Então clica nesse aviãozinho aí e convide mais amigos, mais pessoas para a gente ter, né, mais gente aqui conosco, para que mais pessoas saibam que a gente está ao vivo e tenha essa oportunidade de interagir conosco aqui, de aprender um pouco mais com esse bate-papo que eu vou ter agora com o meu amigo Daniel Monge. Hari Ferreira está chegando por aqui, Karine também, sejam bem-vindas. E vamos lá, eu vou chamar o Daniel aqui e para a gente poder extrair do Daniel muito conhecimento e umas dicas bem interessantes também. Meu amigo Wilker também chegou por aí, seja bem-vindo. Ele tem até a zoeira, né, meu amigo? Um boi conhece o outro. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência no nosso bate-papo. Eu vou chamar o meu amigo Daniel Monge e aí a nossa live segue aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Daniel. Vamos ver se a internet vai nos permitir essa conexão. Opa, parece que vai. Vamos lá. Quem está chegando agora, sejam todos. Olha ele aí, rapaz. Fala, Pires. Boa noite. Boa noite, rapaz. Bom ter você. Tudo bem? Oh, que maravilha. Muito obrigado aí pelo convite. Conversar ao vivo aqui com vocês. Passar essa mensagem nossa aqui, né, para o pessoal do agro. Eu acho muito importante isso. Bacana, cara. Muito bom. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar trocando essa ideia aqui com a gente, compartilhando experiências e muito conhecimento. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e sou um admirador do seu trabalho, ver todo o seu conhecimento aplicado para o incentivo da carreira profissional de novos profissionais que estão se inserindo no mercado de trabalho e também os que estão buscando requalificação, né? Com certeza, com certeza. Eu fico agradecido, né? Estou começando há pouco tempo na internet, mas já colocando muito conteúdo, tentando mostrar muito da minha história, né? Da minha bagagem de conhecimento, das minhas experiências mesmo. Para quem está começando, para quem quer fazer uma transição de carreira, para quem quer se recolocar no mercado. Então, assim, eu estou abrindo o jogo de toda a minha vida, toda a minha trajetória, tudo que eu passei na internet para quem quiser pegar essa mensagem aí. Eu também estou acompanhando o seu trabalho, é um trabalho fenomenal também, falando sobre soja, e isso é muito importante porque de vez em quando a gente sai da faculdade e não sabe tanto quanto deveria para chegar a campo, né? Isso é muito legal. Verdade, Daniel. Daniel, conta pra gente, você fala de qual cidade, rapaz? Cara, eu sou de Cuiabá, eu sou cuiabano mesmo, Mato Grosso. Eu fiz faculdade aqui também, né? Fiz na UFMT,
Depois desse período, eu fui para Jabuticabal, né, Unesp Jabuticabal, fiz um período de mestrado lá e retornei. E aí, a minha dificuldade aqui, quando eu retornei, foi arrumar emprego. Então, foi a primeira coisa que eu senti dificuldade. Eu, naquela cabeça, assim, achei que eu ia sair da faculdade preparado e vi que não estava tanto preparado, fui para o mestrado. E achei que lá no mestrado eu ia sair preparado e vi que eu não saí preparado de verdade, né? Aí eu voltei para Cuiabá de novo para buscar uma colocação. E aí aqui, tentando buscar essa colocação, eu percebi que o mestrado não era o que eu precisava para ser um profissional qualificado, um profissional bom no mercado, né? Total, total. Faz quanto tempo de graduado, Daniel? Deixa eu fazer as contas aqui, que eu me formei em 2015. 2015 eu me formei. 5 anos aí de formado. Isso. E aí conta um pouco mais dessa trajetória sua. Você se formou e aí você já partiu logo para o mercado de trabalho? Ou foi difícil para você dar esse start? Uhum. Conta um pouco dessa trajetória para a gente Foi entender. assim, eu fiz a faculdade, toda a faculdade aqui voltada, sempre tentando buscar conhecimento em diversas áreas diferentes da faculdade, tentando explorar o que a faculdade tinha a oferecer. E aí, quando eu comecei a me envolver com a parte acadêmica, né? Comecei a ajudar mestrandos e doutorandos com experimentos, ia para fazenda experimental para ajudar nessa parte a campo do experimento. Depois eu fui para o laboratório. Então eu passei a faculdade, o período de faculdade fazendo isso. E depois depois que eu estava me formando, veio aquela dúvida, né? Será que eu vou para o mercado? Ou será que eu já aproveito os que eu aprendi na faculdade, na área acadêmica, e já vou para o mestrado, né? Uhum. E aí eu tentei passar na UFMT, tentei passar na UFMS, tentei passar na Unesp. E aí eu passei em algumas e passei lá na Unesp. Eu falei, quer saber, vou lá, vou conhecer novos ares, né? E fui fazer o mestrado lá. Então foi 2 anos de muito aprendizado, muita coisa boa, muito perrengue também, porque a pós-graduação tem muito perrengue. E depois desse período lá, eu voltei para Cuiabá, mas voltei meio perdido, porque eu não sabia onde procurar emprego, eu não sabia como fazer um currículo decente, um currículo que iria chamar a atenção dos recrutadores. Eu não sabia quais as competências pós-faculdade eu precisaria ter, que isso é o que me marcou, que me faz eu estar aqui na internet agora. E aí, o que aconteceu? Eu voltei para Cuiabá e fiquei um tempo parado, 4 meses parado. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E sem dinheiro, falei, quer saber? Vou fazer uma inscrição aqui, vou trabalhar de Uber. E foi o que eu fiz. Trabalhei um período de Uber aqui, enquanto entregava currículo, enquanto fazia algumas entrevistas para ver se eu ia ser aceito ou não, né? E totalmente perdido. E aí, depois que eu vi isso, eu comecei a estudar um pouco de como é que as técnicas que eu precisava para ser selecionado em algum emprego, quais que são as habilidades e as técnicas que eu precisava para desempenhar o emprego de uma forma aceitável. E estudando isso, eu fui chamado para uma entrevista numa empresa de uma indústria de ração. Uhum. E eu fui encaminhado para a parte aqua. E aí eu fui trabalhar como representante comercial, como PJ, prestador de serviço nessa empresa. Total. E aí foi outro baque, foi outra coisa que foi muito difícil, porque pegaram um carro, fizeram assim, me deram um carro, colocaram um carro na minha mão, colocaram um cartão corporativo e falaram assim, ó, cai no mundo, vai vender, traz resultado. Rapaz, foi... não... A forma comigo quando eu me inseri nesse mercado. Né? Não, é desse jeito. A gente chega, bate e solta no mundo, fala, vai lá, entrega resultado.
E aí deram muita condição para mim, deram muito conhecimento, eu ganhei muito conhecimento, tive que estudar vendas do início ao fim para conseguir vender, e tanto que no primeiro mês eu não vendi nada, 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 nada. E aí eu fui correndo atrás, descobrindo o que eu poderia fazer para me qualificar, para conseguir vender de verdade. Aí eu abri a cartilha, comecei a estudar de verdade a parte de vendas e deu certo. Rapaz, depois que eu aprendi o que eu precisava, aí eu comecei a vender de verdade. Aí foi um período excepcional. Começou a jogar o jogo do mercado ali, entendendo como era essa dinâmica de um consultor agro, né? Exatamente. Dos principais insights que eu tive para virar essa chave e começar a vender de verdade foi entender que eu não era só um vendedor, eu era um vendedor consultor. Eu conseguia. Formação para o homem do campo. Exatamente. Eu conseguia, assim, quando eu ia para vender, meu produto era bom. Eu tive sorte que o meu produto era um dos mais caros do mercado, só que era um produto bom. E aí eu fazia todo meu pitch de venda, escutava o produtor e de vez em quando ele vendia, ele comprava. Quando eu não percebi esse insight que precisava ser consultor também. Depois que eu percebi isso, eu comecei a ter muito mais recorrência. Eu começava a vender para esse produtor e eu ajudava ele com essa parte de consultoria, que é muito importante, não tem como deixar de fora. Estabelecer relacionamento. Exatamente, estabelecia o relacionamento, prestava consultoria, conversava, e depois da consultoria tomava um café, fazia uma amizade mesmo, de verdade. E aí as vendas eram a longo prazo. Isso é muito importante. Uhum. Às vezes é um erro que eu digo que a gente, porque eu cometi algumas vezes esse erro, né, do imediatismo, de querer ir lá e vender, e vender, e vender. Então, depois que a gente entende a importância do relacionamento na venda, a coisa fica muito mais leve, né? Você passa a exercer a profissão com muito mais leveza, com muito mais amor, e os resultados vêm, não é isso, Daniel? Exatamente, os resultados vêm e assim, não vem a curto prazo, exatamente o que você falou. Se você tentar bater a porta de um produtor, que seja na parte de produção animal, na parte de agricultura, de lavoura, é quase impossível. Eu falo que é impossível você chegar e vender na primeira vez. E você chegar, bater na porta, apresentar o produto e falar, não, então daqui vamos assinar, tá aqui o dinheiro. E não acontece assim, é relacionamento. O homem do campo, ele é desconfiado e é natural que seja. E isso é bom que seja desconfiado mesmo, porque dessa forma só os melhores se sobressaem. O mercado seleciona, né? Exatamente, exatamente. E aí outra coisa que e não é só o produtor, quando a gente vai fazer no meio agro, a gente faz vendas, a gente faz negócios grandes. Negócios de vários milhares de reais, milhões de reais. E quando a gente vai vender para fazer uma venda mais complexa, uma venda maior assim, outra coisa que eu aprendi, né? Como o produtor é desconfiado, ele tem que confiar em três coisas. Ele tem que confiar na empresa, ele tem que confiar no seu produto e o mais importante, ele tem que confiar em você. E é papel seu você fazer. Não entendi. O Renato está fazendo uma pergunta interessante aí. O Renato está perguntando como lidar com esse imediatismo quando a empresa quer o resultado de imediato. E aí? Isso aí pega muito, porque o que acontece? A gente quando chega numa região nova, mesmo que seja um vendedor bom, por causa dessa coisa de relacionamento, a gente tem que formar o relacionamento com os produtores daquela região, ou se você está começando a vender, você formar o relacionamento ali, para depois colher os frutos. E geralmente a empresa já quer resultado, 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 é meta, meta, meta. Então, assim, quando eu comecei, eu fiquei muito preocupado com isso. E fiquei com medo até de ser demitido, ser mandado embora, por causa que eu não estava entregando os resultados. Só que acontece,
quem estava na minha liderança, eles também já foram vendedores. Então eles sabem como é que funciona. Então a maioria das pessoas que estão cobrando resultado, se já foi vendedor um dia, já sabe como é que funciona a dinâmica do mercado e sabe que você precisa formar um relacionamento e fazer as vendas a longo prazo. Então quando a gente resolve isso na conversa mesmo, na base da conversa. Então você vai pegando feedback do seu líder e vai perguntando para ele o que você pode melhorar. Outra coisa muito importante é estudar. Vendedor não estuda. Entrar nesse lado mesmo. E aí, como que você fez para ir buscar essas informações extras, essas qualificações? Onde foi que você encontrou essa capacitação? Conta um pouco dessa trajetória aí. É muito legal essa pergunta. O que acontece? Quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe vender. A gente tem o conhecimento técnico e na maioria das vezes a gente não sabe nem aplicar esse conhecimento técnico, quanto mais vender. E aí, nessas andanças, como eu era representante comercial externo, era venda externa, o que a gente tem quando a gente faz esse tipo de venda? É tempo dentro do carro. Eu fiz uma conta aí do quanto de quilômetros rodados que eu fazia por mês. Eu rodava mais ou menos uns 5 mil quilômetros por mês. E aí, nesse período, a gente fez um cálculo de quilômetros por hora e tal. Eu cheguei num resultado que eu ficava mais ou menos 40% do tempo de trabalho dentro do carro, se deslocando entre uma fazenda e outra. E isso, com todo representante externo, é desse jeito. E o que acontece? Quando a gente está dirigindo, a gente não consegue ler um livro, não consegue pensar em formas e feedback, autocrítica de o que você pode melhorar, mas tem uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta que eu comecei. É o podcast. Podcast? Você aproveitou Exatamente. o tempo de deslocamento para estar absorvendo conhecimento? O que acontece? Podcast são plataforma, rádios online, né? Que é on demand. Você pode escolher a rádio que você quer, como se fosse um YouTube, como se fosse Spotify. Dentro do próprio Spotify tem. E aí você escolhe o conhecimento que você quer e começa a ouvir o que o cara tem a dizer. Então, aí eu fui seguindo a parte de vendas, de desenvolvimento pessoal. E junto a isso, chegava no hotel, lia algum tipo de livro. E geralmente algum tipo de livro voltado a vendas, porque naquele momento eu precisava vender, precisava entregar resultado. Então eu tinha que estudar vendas. E cara, não tem como. Vendedor que não estuda, vende muito menos do que vendedor que estuda. Ele está fadado ao fracasso, né? Exato. A gente estava falando também sobre relacionamento, a Juscelia fez um comentário muito interessante aí, ela dizendo, né, em todos os setores, relacionamento e conhecimento do produto é que gera confiança total. A Juscelia também, claramente. Isso aí. Exato. Está falando aí. Não, o Alexandre chegou por aí. Alexandre, bem-vindo aí. E toda essa galera, a Mila Ramani também, o José Thiago, tá chegando, Vitor Hugo, Erislene. Ó, galera aí. Tá chegando a galera aí. Pessoal, fiquem à vontade. Aperta nesse aviãozinho aí de baixo. Chame mais pessoas para essa live aqui, para o nosso bate-papo ficar mais gostoso ainda. Não é não, Daniel? Vamos Exatamente. Está muito, muito legal, muito, muito interessante ver. Eu também sou um adepto do podcast. Eu tenho no meu aplicativo aqui pelo menos 3 ou 4 podcasts que eu gosto muito, absorvo muito conhecimento, principalmente na área de desenvolvimento humano, porque o conhecimento técnico é importante, mas também é importante que a gente também aprenda, se aprimore no conhecimento pessoal, para a gente melhorar as nossas relações interpessoais, porque venda é isso, né? Venda é relacionamento. Então, show. Continua, fale mais. Tá? Exatamente isso, Pires. A vendas assim, não é intuitivo. Não é você chegar... Lógico, tem gente que tem mais facilidade
tem mais desenvoltura na hora da comunicação das vendas, e aí facilita. Você sempre teve o tino para venda ou você buscou técnicas e se qualificou? Conta aí. Não, não, eu não sabia vender, eu não sabia me comunicar corretamente. E comunicação, a gente confunde comunicação, porque sempre na faculdade ou qualquer ambiente que a gente esteja, sempre tem um falador. O cara que é contador de história, o cara que gosta de falar e todo mundo para ouvir. E aí a gente acha que ele é o comunicador. Ele é comunicador mesmo. Mas a definição de uma pessoa comunicadora não é uma pessoa faladora. É uma pessoa que é entendida. Então, a pessoa, se ela falar pouco, mas se ela for entendida de todas as maneiras que ela quiser expressar, ela é uma pessoa boa de comunicação. E eu não era assim. Eu tive que me desenvolver nessa parte. Então, eu busquei muito conhecimento. Nos podcasts também tinha muito conhecimento. Outra coisa que eu fazia também, muito vídeo no YouTube. E os livros, né? Eu comecei a ler os livros um pouquinho depois, mas assim como eu parava mais para ter essa mídia auditiva, então eu pegava os podcasts lá e começava a aprender com isso. E aí eu pegava essas técnicas, as técnicas que estão lá nesse, né, todas essas formas de ensino, e começava a aplicar imediatamente. Então, eu ouvi uma coisa aqui, um site legal sobre vendas, sobre comunicação, sobre negociação, eu já pegava ali, já no próximo produtor, eu já tentava encaixar ali em alguma coisa na conversa para testar, né? E testar que dá certo, né? Exatamente. A gente vai testando, de vez em quando não dá certo naquela hora, naquela situação, porque assim, a gente começa a aprender várias técnicas, mas o que acontece? Essas técnicas não são um beabá de que a gente tem que fazer no campo. No caso, né? Nós não somos robôs. Exatamente, a gente não é robô, a gente tá trabalhando com pessoas. Eu costumo falar que eu nunca vendi para nenhuma empresa, nunca vendi para nenhuma fazenda. Eu vendia para pessoas, para o dono da fazenda, para o gerente. Então, você só de pensar nisso, que você não está você tá lidando sempre com pessoas, já começa a melhorar a relação entre essa questão de vendas, né? Total, total. Deixa eu dar um alô aqui, Daniel, para a Bárbara aqui aí, o João Sevilha também, a Almeida dando um alô aqui, a Silver Souza também, e o Renato está fazendo uma pergunta aqui, eu vou transferir essa pergunta para você, afinal de contas, você é o meu entrevistado hoje, é o nosso case, certo? E o Renato está perguntando aqui, ó, você considera essencial em um profissional recém-formado, visto que ele não tem experiência no mercado? Habilidades pessoais seriam pontos muito importantes. Eu até complemento. Eu complemento, né? Habilidades pessoais seriam muito importantes ou a gente dá para adquirir essas habilidades através de capacitações, de treinamentos? Fala um pouco mais sobre sua opinião a respeito. Eu acho assim que depende muito do caminho que você for seguir. Mas, na maioria das vezes, em quase 100% das vezes, as habilidades interpessoais são até mais importantes do que seu conhecimento. Porque que acontece? Você tem que saber, entre várias coisas, ter habilidades como comunicação, negociação, vendas, gestão de equipes, gestão de tempo. E uma coisa que é muito importante é vontade de aprender e facilidade, né? Você tem que gostar daquilo lá. E assim, se você for uma pessoa que não tem essas habilidades, dá tempo, dá para ir correr atrás, dá para comprar livros, você escutar podcast, você comprar um curso online, porque geralmente quem tem, a gente vai nesses cursos online, porque o que acontece? A gente tem a oportunidade, de vez em quando a gente tem a oportunidade de aprender com o melhor da nossa cidade, presencialmente, ou melhor da nossa região. Mas quando a gente está na internet, a gente tem a oportunidade de aprender com o melhor do Brasil. Verdade, é verdade. Pegando um ponto que você está falando aí, está aqui na live com a gente o Juliano Redivo, que é um cara que eu admiro pra caramba. Um dia desse eu estava vendo uns vídeos do Juliano falando
sobre a aplicação de gatilhos mentais para nós que somos consultores do agro. E eu achei muito bacana a sacada assim, pô, caramba, né? Porque às vezes a gente está tão sendo aplicado no dia a dia em outros segmentos, e aí eu achei muito interessante o Juliano abordando o uso dos gatilhos mentais para essa nossa carreira de consultor no agro. Então, eu falei, pô, legal, valeu. Então, muito legal. Isso, não, isso é uma das técnicas que eu usava também. O gatilho, quando a gente gera essa confiança, um dos gatilhos mentais que a gente consegue ativar no cliente, né, é a reciprocidade. Porque antes de tentar vender, você já vai tentando ajudar ele, sinceramente. Para você conversar com uma pessoa, não adianta você conversar com ela sem ouvir o que ela tem a dizer e já pensando na pergunta, já pensando na próxima resposta, na sua próxima fala. Você tem que ouvir sinceramente, olhando no olho da pessoa. E a pessoa também não é burra também. Ela percebe quando você está interessado na conversa, quando você está meio só querendo vender, só querendo empurrar um produto. Até o teu amigo, acho que é o Gera Nunes, eu estava também observando uma coisa que ele fala muito legal, que nós temos no nosso inconsciente um balelômetro. Exato. Todos nós temos, nós enquanto clientes, nós temos um balelômetro. Quando você escuta alguma coisa que você fala, e aí parece que pisca o balelômetro. Então, quando você vai, então, você leva informação para o seu cliente, para o produtor rural, você leva conhecimento, cara, isso gera autoridade, gera respeito, gera admiração, gera confiança. E como a Juscelia está falando aí, ó, ela está falando, volto ao que disse no nosso bate-papo, pessoas se conectam com pessoas. Fato. Total. Exatamente, exatamente. E aí, é o que você falou mesmo, né? Esse balelômetro aí, ele é muito aguçado nas pessoas. A pessoa, você vê que ela tem meio cara de boba, do mesmo jeito ela vai ter esse balelômetro ativado no 12. E a partir do momento que ela começa a perceber que você está... A balela é assim, você está querendo empurrar o produto, você está querendo empurrar o serviço goela abaixo, você não está querendo nem escutar o problema dele, já está querendo fazer o pitch, você não está muito interessado no que ele tem a dizer, você já está preocupado com números, com bater a meta. Então ele já ativa aquele balelômetro e uma vez ativado esse balelômetro, é muito difícil você reverter. Não é impossível, mas é muito difícil. E a gente tem que tomar cuidado com isso aí também, né? Buscar integridade, né, Daniel? Acho que o sucesso vem com integridade. Falar a verdade, esse lance de, já que a gente trabalha no campo, a gente muitas vezes leva informação, conhecimento, assistência técnica, e consequentemente isso gera a venda. Mas o produtor, ele é ligado em quem fala do concorrente, e o produtor já fala, você está falando mal do concorrente, ele está muito mais preocupado com o produto. Então, é uma armadilha que muitos consultores do agro caem, que é ficar muito comparativo com o produto da concorrência, ou falando, tem outros que até falam mal do produto da concorrência. Porque hoje em dia, produtos bons, assim, ó, tem demais. Hoje os produtos estão bem nivelados, né? Tem muita tecnologia aplicada. Então, o diferencial está no posicionamento, na forma correta de aplicação, no pós-venda, na assistência técnica, né? No relacionamento. Então, o diferencial está aí. Não precisa a gente ficar falando mal do produto do concorrente. Se o produto do concorrente é ruim, o resultado vai mostrar que é ruim. Então, não precisa você ficar ali jogando o jogo sujo. Isso é besteira. Exatamente. Isso aí acontece e inclusive os produtores que eu consegui ter esse relacionamento, ter uma amizade, eles comentavam sobre os vendedores, dava nome sobre os vendedores que vivia só falando mal da outra empresa, da concorrência, né? Isso acontece muito. E aí você tentar diminuir o outro produto para ver se o seu se promove um pouquinho, né? Mas justamente ao contrário, você tem que promover o seu sem diminuir o outro. E outra coisa que acontece também, muitas vezes você está numa empresa e o produto é bom tal, e aí você fala mal da outra empresa. Mas nem é tão ruim assim, ou tanto faz. E aí daqui a algum tempo,
você vai para outra empresa e volta lá para falar com o produtor. Exato, aí você volta lá para o mesmo produtor e falou, uai, mas você não falou que esse produto era ruim? Agora você está tentando me vender ele? Ixi, aí acabou o mundo. Exatamente. Ó, o PH está fazendo uma pergunta aí, ó. Eu vou me atrever a responder a pergunta do PH Gomes, é o Pedro Henrique. Esse cara é muito bacana, está sempre participando das nossas lives e está sempre em busca de conhecimento. Pedro Henrique está perguntando aqui, ó, quando você ia vender aos seus clientes e eles recusavam o produto, você tenta mostrar a ele o quão seu produto é bom ou só seguir em frente? Se tenta mostrar como cria essa visão para o seu cliente. Eu vou me atrever a responder o PH fazendo uma analogia bem simples aqui, que todos nós estamos acostumados, ou estávamos acostumados, parafraseando Érico Rocha, que costuma comparar o relacionamento da venda com o cliente com o relacionamento com uma moça, com uma namorada. Então, PH, com o cliente é a mesma coisa, né? Quando você é solteiro e que você tem muitas moças, você vai numa festa e aí você viu uma delas, te chamou a atenção, é atraente, é bonita, você chega para ela e de repente você leva fora. E aí, você desiste logo de início? Se você está interessado nela, se ela é bonita, é interessante, é inteligente, não sei o que e tal, ou você desiste logo e parte para o próximo, ou você vai se esforçar e vai dar o seu melhor e vai conversar e vai mostrar que você tem boas intenções. Então, penso eu, né, que na venda, no relacionamento com o cliente, não é diferente. Se a gente desistir a cada não que a gente leva, é óbvio, a gente também não pode ser enjoado, agressivo, né, inconveniente. Mas você precisa, talvez, faltou você criar primeiro um relacionamento, uma proximidade, antes de fazer o pitch de venda, não é isso, Daniel? O que você acha? Exato, exato. Uma coisa que o vendedor leva muito é não. Isso aí não tem jeito, vai levar muito não. Por vários motivos. Ou porque o produtor já testou aquele produto e por algum motivo ele não gostou, ou porque ele não quer mudar no campo, essas vendas grandes, acontece muito isso. O produtor tem medo da mudança. Mesmo que ela traga um benefício, aquele processo de incômodo por causa da mudança de um produto, de uma tecnificação, muitas vezes afugenta o produtor. Ele quer, não, deixa mais um tempo como está, ainda estou ganhando dinheiro, pode melhorar, mas não, não quero. E entre outras coisas, né? Mas antes de tentar vender algum produto, não tem jeito, é relacionamento. De vez em quando quando a gente volta com um não para casa, a gente já tem que voltar com uma autocrítica, pensar aonde foi que eu errei, aonde foi que eu poderia ter melhorado, o que eu poderia ter falado para convencer melhor essa pessoa. Então você vai, a venda assim, é uma coisa de você fazer e já ter o feedback de imediato. O primeiro feedback que você tem é quando você olha, tenta fazer o pitch de vendas na frente do comprador, e ele já faz aquela cara de, sei não, tal. Você começa a perceber na cara da pessoa. E se ela está comprando a ideia. E aí, assim, é uma coisa que eu aprendi também estudando sobre vendas. A visita mais a visita, mais a visita, mais a visita gera venda. De vez em quando você tem que visitar o cliente 5, 6 vezes, 7 vezes, para você ganhar a confiança dele, fazer uma amizade, uma amizade assim, que é sincera, mas assim, todo mundo sabe que está tendo negociação aí. Tanto você para ganhar dinheiro, quanto ele para melhorar a produção dele. É incrível como nesse nosso segmento agro, a nossa profissão não é só de vendedor, a nossa profissão é de assistente técnico. Então, nosso papel é levar informação técnica, é levar conhecimento. Eu já estive várias vezes num determinado cliente, visitando a fazenda dele várias vezes, criando relacionamento, fazendo MIP junto com ele, monitorando a lavoura dele sem vender nada para ele, pensando na safra seguinte, para mostrar para ele que, olha, pode contar comigo, pode contar com minha presença. Hoje até de manhã, não sei se foi hoje de manhã, foi ontem, acho que foi hoje de manhã, eu até postei nos meus stories umas fotos antigas, de 2003,
17 anos atrás, quando eu comecei como vendedor de insumos agrícolas, né? Eu morava lá no Maranhão, eu saí de Minas Gerais e me mudei para o Maranhão para poder trabalhar com os insumos agrícolas lá, 17 anos atrás, e foi muito bom. Eu caí numa fronteira agrícola, uma região que estava crescendo, fiz muitas amizades, relacionamentos, e as vendas vieram com o tempo. E no Maranhão eu conquistei muita coisa, inclusive clientes e amigos. E hoje eu postei umas fotos, olhando ontem à noite, eu achei essas fotos, com meu amigo Guto Bilibil, que é um produtor rural. Ele é gaúcho e planta lá no Maranhão. E eu até tô magrelo nessas fotos. Depois, quem tiver assistindo a live... Magrelo, só o cambito, rapaz. Era só a capa, né? Também eu era novinho, hoje estou com 42 anos. Coroa. E aí, a gente só vai crescendo e engordando. Eu dei muita risada quando eu vi essas fotos e postei hoje nos stories do meu Instagram. E aí o Guto, eu marquei ele, ele foi e respondeu, tá lá também o print da reação dele. Ele também deu risada. Naquela época, eu vendia calcário agrícola e os caminhões não chegavam até a fazenda dele. Então ele tinha muita dificuldade. Eu pegava a caminhonete, ia para a fazenda dele e a gente tentava viabilizar. Por quê? Para fazer chegar lá 1.000 toneladas de calcário, a gente tinha que dar um jeito naquela estrada. E aí eu mobilizei os vizinhos ali, sei que juntaram todo mundo, melhoraram a estrada, um rio que tinha que passar, e nós conseguimos melhorar essa estrada. E aí, então agora nós vamos. Combinei com os caminhoneiros e nós fomos lá para a cidade de Chapadinha. E, cara, foi muito massa. 35 quilômetros de estrada ruim, mas os caminhões chegaram lá e descarregaram. E você precisava de ver a felicidade daquele produtor, do Guto Bilibil, né? Augusto Valdemar Bilibil, o nome dele. Um cara fantástico. Já planta, vou nem falar aqui quantos mil hectares, mas é mais que 10 mil hectares ele tem de lavoura. E porque ele é empreendedor, ele é batalhador. E ver que naquela época, né, 17 anos atrás, nós conseguimos fazer os produtos chegar até a fazenda dele, cara, aquilo não tem preço. Depois daquilo ali, muitas portas se abriram. Aí pronto, ele passou a ser um cliente que ele sabia que ele podia com a gente. E então, o resultado vem. Quando a gente planta, né, o resultado vem. É relacionamento, é dedicação. Tudo isso faz parte E exatamente isso, né? Eu acho que depois dessa ele nunca mais esqueceu você, com certeza. Não mesmo. E aí, assim, esse trabalho da venda atrelada à amizade, atrelada à consultoria. A gente não pode esquecer nunca dessa parte, desse fator da consultoria. O que acontece? Principalmente quando você é novato numa região, você vai como um vendedor e aí você faz esse trabalho de consultoria para os clientes, para os possíveis clientes, que você nem está vendendo ainda, né, quando está começando, e de vez em quando você consegue solucionar um problema de um produtor ali. Nem que não seja com o seu produto, mas você conseguiu solucionar um problema ou melhorar uma situação que ele tem ali, ele vai sempre lembrar de você. Então ele vai lembrar de você na hora de comprar algum produto também, vai lembrar que você está vendendo algum insumo, algum maquinário, alguma coisa ali, por causa dessa parte de consultoria. Porque você ajudou ele a ganhar mais dinheiro. Gatilho, né? Velocidade, né? Exatamente. O Evandro está citando aí também o outro gatilho mental poderosíssimo, é o gatilho mental da familiaridade, né? Quando a gente se aproxima dos nossos clientes e você está sempre presente ali. Então, cara, isso gera familiaridade, gera conexão e é muito legal. O pessoal está gostando da aí? Eu quero ver todo mundo colocando um joinha. Dá um joinha para a gente aí. Clica no coraçãozinho também do lado aqui para que o Instagram chame mais pessoas para ter a oportunidade de ter esse bate-papo. Nós estamos gostando das perguntas. Valeu. Talvanes, o Afonso também chegou por aí. EVS Fit também. Carmen. Isso aí. Vamos chegando aí. Dá um joinha para a gente aí. Isso motiva a gente e nos deixa sabendo que vocês estão gostando aí. Pode clicar no aviãozinho para vir para esse nosso bate-papo aqui. Se for o caso, a gente vai fazer igual o Daniel fez ontem. Ontem o Daniel fez duas. A prosa ontem, uma atrás da outra. Eu gostei de ontem. Fantástica, fantástica.
Não, foi excepcional a live de ontem. E a gente começou, a gente empolgou, né? A gente vai conversando sobre isso, empolga e vai indo, vai indo. Aí o Instagram tem o limite de 1 hora. É, E aí a gente falou, não, mas aí tinha duas perguntas, mas perguntas assim que tinha que desmembrar a pergunta. Era pergunta grande. Aí a gente falou, vamos fazer outra live e tocamos junto também. Foi muito bom. achei massa, cara, porque isso é quebrar paradigmas, isso é quebrar regra. Ah, porque o Instagram, depois de 1 hora, ele encerra a live, a gente entra ao vivo de novo, não tem problema não. É isso aí. Por É sinal, isso aí. para quem está online aqui, amanhã eu vou fazer uma live muito bacana, Daniel, com o meu amigo Maurício Nicoselli, lá do Mato Grosso. Amanhã o nosso bate-papo vai ser sobre a agricultura 4.0. Amanhã nós vamos falar sobre a agricultura digital, agricultura de alta precisão. Então amanhã vai ser um papo sobre tecnologia aplicada à produção agrícola. Vai ser show. Maurício é um cara inteligentíssimo. Maurício, um cara que já rodou o mundo inteiro, muito antenado com tecnologia, com drone, com agricultura de precisão, enfim, o cara show de bola. Ele também estava lá, ele também foi lá para a feira que eu fui lá na Alemanha, em Hannover, e para a Agritécnica, né, que é a maior feira de tecnologia agrícola do mundo, também foi lá e bacana. Deu para a gente se encontrar lá, mas depois a gente ficou trocando figurinhas sobre o que um viu, o que outro viu. E amanhã 7 da noite, eu e o Maurício vamos fazer uma live aqui no Insta. Quem estiver ao vivo aí amanhã, nós contamos com a presença de vocês. Que legal. É um assunto muito importante, Pires. Essa mudança que está tendo, não só no agro, mas no mercado como um todo, e está chegando para o agro, a questão da tecnologia, das startups, dessa automação. O produtor já está tendo a oportunidade de ter uma visão panorâmica da produção dele na tela do smartphone, né? E a gente tem que acompanhar esse resultado, esse avanço. Tá todo mundo conectado, cara. Não tem mais ninguém isolado. Tá todo mundo conectado. Tem lugar que não tem telefone, mas você chega lá, tem uma antena de internet instalada. Ou seja, todo mundo tem smartphone hoje, inclusive o homem do campo. Então, já é uma realidade, não é mais futuro. O profissional do agronegócio, que ele não está antenado nisso, no poder das redes sociais, né? Hoje está até acontecendo um evento bacana, né, Daniel, que é o evento da Syngenta, o One, que muito massa, muita informação voltada para tecnologias aplicadas à agricultura. Então a Syngenta está saindo com essa plataforma dela, está lançando hoje. Amanhã eu quero estar a par, estar mais por dentro sobre como vai funcionar essa plataforma dela aí. O Magdiel entrou aí, vendedor gerente também entrou, seja muito bem-vindo. PH deu um joinha. A minha filha Letícia, que está lá em Minas Gerais, que é a razão da minha vida, também entrou aí. Daniel, tenho 2 filhotas maravilhosas. 2 meninas. Olha só. Sou um pai muito realizado com minhas filhas, que são muito dedicadas, esforçadas, estudiosas. Eu sou um pai bablão. Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar sequência a esse nosso bate-papo. Você aí do Mato Grosso, né? E eu aqui de Brasília, no Distrito. O Luan Lúcio está perguntando aqui, ó, indicam algum material de estudo? Ô, Luan, indicamos, cara. Tem 2 cursos muito bons. Tem um curso chamado Especialista em Lavoura de Soja, se você quer trabalhar com soja, e tem um outro curso vindo por aí, né, Daniel? Com certeza. Eu estou montando aí, empacotando esse conhecimento, né? Que eu tive durante esse período todo aí de jornada, empacotando tudo e vou entregar num curso totalmente acessível, totalmente intuitivo e online, né? Exatamente. Essa questão do curso online é muito interessante. Por quê? Porque a gente pega todo o conteúdo que a gente adquire com conhecimento, estudos, qualificação e experiência, e a gente empacota isso num tempo curto e entrega o pulo do gato. É isso que eu entrego no meu curso Especialista em Lavoura de Soja. Eu entrego o pulo do gato. Para o cara não ficar perdendo tempo com encheção de linguiça, porque ninguém tem mais... O balelômetro logo aciona, né? Então, quando você pega todo o conteúdo, experiência, e empacota e fala, cara, vou te entregar aqui, ó,
São X horas aulas que você vai ouvir e vai ser, ó, injeção na veia, para não É o ficar que, perda de tempo. é o que acontece. A gente está nessa jornada do agro, do meio agro, do mercado agro há bastante tempo, você mais que eu. E aí, quando a gente faz empacota um conhecimento através de um curso online, quem tá ali do outro lado, querendo saber, querendo trilhar essa jornada, ele pega um conhecimento seu de 5, 10, 20 anos e estuda lá durante aquele período. Então ele ganha muito tempo. O tempo que ele ia bater cabeça igual a gente bateu, ele aprende ali na hora e sai já fazendo certo. Né? Na minha época, eu não tive acesso. Eu digo na minha época, quando eu comecei, porque hoje eu faço muitos cursos, tanto EAD quanto cursos presenciais. Eu gosto muito do EAD porque eu posso assistir as videoaulas de qualquer lugar, basta ter uma conexão na internet, eu assisto pelo celular, boto meu fone de ouvido, já tenho meu cadernão de anotações e, cara, é absorvendo conhecimento. Mas quem compra um curso, ele está comprando economia de tempo, ele está comprando a sacada, né? Quando eu comecei não existia isso, era muito complicado. Eu fui aprender, fui adquirir toda essa expertise ao longo dos anos. Então, quem está chegando agora não vai precisar cometer os mesmos erros que nós cometemos quando nós começamos, né? Exato, a gente bateu muita na cara no muro, né? Já levou muita. Eu já E aí, não saber me relacionar, por não saber características técnicas do produto para posicionar mais assertivamente. Já perdi venda, enfim, por várias razões. E aí, só que com o tempo a gente vai pegando essa expertise e aí quando a gente vai aplicando, você vê, cara, isso funciona, opa, isso funciona, isso é assim. Então, poxa, por que não reunir todas essas informações para ajudar essa nova galera, esses novos profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho? Por que não ajudar, exato. compartilhar conhecimento? Porque nossa missão, né, Daniel, é contribuir para o agronegócio do nosso país. Essa é a minha missão de vida. Eu quero contribuir para o incremento da agricultura. Quanto mais o Brasil evoluir agronomicamente falando, mais eu ganho, mais eu me sinto realizado. Eu me sinto parte disso, né? Eu morei um tempo lá fora e, cara, os europeus, eles admiram demais nós brasileiros, por quê? Porque nós temos uma infraestrutura complicadíssima aqui, é um país muito grande, problemas de logística, problemas de vários problemas. Mesmo assim, cara, temos tecnologia, boa produtividade para dar certo. É isso aí, é isso aí. E aí quando a gente tem uma oportunidade de ter acesso a um conhecimento desse, eu dou um exemplo assim da minha época que eu comecei na área de vendas. Não sabia nada, fui aprendendo durante o caminho, durante o processo e pegando feedback e lendo e assistindo podcast. Não tinha nenhum curso para assistir. Se eu tivesse, eu tinha comprado. Mas o que acontece? Eu demorei mais ou menos uns 4 meses de tempo, desde do começo até a época que eu comecei a bater a meta de verdade. Então, antes disso, 4 ou 5 meses que eu demorei para engrenar as vendas. Agora, imagina se eu tivesse um conhecimento empacotado, um conhecimento de alguém que passou por o que eu estava passando, que já tinha passado há muito tempo, já aprendeu muito sobre venda, um expert de vendas, e eu pegasse aquele material, fizesse lá o acompanhamento dele, eu acho que eu ia diminuir de 4 ou 5 meses para 2 meses. Já ia botar em prática já ligeiro, né? Total. E esse é o diferencial. Tem muitos profissionais que estão nessa pegada. Fala, cara, se eu posso poupar tempo, eu vou lançar mão disso aqui e vou aplicar isso aqui na minha carreira profissional. Esses caras estão se destacando. Ó. Os que não estão lançando mão dessas alternativas, dessas estratégias, esses estão sendo excluídos pelo mercado de trabalho. Eu costumo dizer, Daniel, o mercado de trabalho para técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, técnico agropecuário,
O mercado de trabalho para os profissionais de ciências agrárias nunca esteve tão em alta. Está faltando gente, está faltando agrônomo, faltando técnico, está faltando profissionais, mas está faltando profissionais de verdade, né? Não basta ter só o canudo. O canudo não é mais suficiente. O canudo não basta ter uma pós-mestrado. Eu conheço vários agrônomos, tá? Os caras estão de subemprego aí. Por quê? Porque eles estão empacados ali, ó. O cara cola no deslanche. Mas ele cola no deslanche porque ele não tem ajuda. Se ele buscar e encontrar a ajuda correta de profissionais, então fica o pulo do gato, esse cara decola. Mas enquanto ele ficar ali, ó, sem ajuda, porque são muitas dificuldades que a gente tem. Não é uma profissão fácil. É uma profissão que a gente está mais dentro do carro, mais rodando do que em casa. Então, é sofrido mesmo. A gente os nãos, né? Às vezes nós somos seres humanos, a gente desanima. Então, tudo isso faz parte da nossa profissão. Às vezes a gente é desafiado com pragas, com doenças, com plantas daninhas, com fertilidade de solo. E se a gente não estiver bem preparado, intelectualmente, tecnicamente, você fica para trás, você passa vergonha, você perde venda, daí a pouco você perde emprego. É assim que funciona. Exatamente. A gente começa a ver as notícias, né, de muito emprego no agro. Ao mesmo tempo a gente tem uma notícia parecida que tem muito profissional sem trabalho. Então essa conta não fecha. Como que tem muito emprego, tem muito profissional sem trabalho? Os profissionais não estão preparados para assumir essas vagas. E aí é até uma situação que eu fiquei sabendo há alguns meses atrás, de um recrutador do agro, que ele pegou a missão de preencher duas vagas grandes no mercado. E aí ele recebeu 300 currículos. Aí ele selecionou alguns daqueles 300 e foi para a entrevista. E fez entrevista com muita gente também. Sabe quanto que ele conseguiu achar para preencher essas duas vagas? Uma pessoa. Você vê, de 300 currículos enviados, ele conseguiu achar uma pessoa para duas vagas. Então não é falta de profissional, e não é falta de emprego. É falta de profissional capacitado e preparado para aquela vaga. Exatamente. A gente costuma dizer que, cara, enquanto a gente está... na minha época de faculdade, cara, era aquela correria para nota, porque a gente depende de nota para você pegar o canudo, para você se formar e concluir, e se graduar. E aí aquela correria por nota, que todo acadêmico quer é nota. Então você aprende porque você precisa da nota. E aí o que acontece? Na hora que a gente vai para o mercado de trabalho, é que a ficha cai. Você fala assim, caramba, e agora? Né? Será que eu estou preparado? E muitas vezes a gente não está. Porque o professor está lá, ele quer ensinar, ele quer te passar conhecimento, mas, cara, você está naquela correria querendo nota, então você tem que estar conciliando muitas coisas. E aí, ó, o conhecimento acaba passando despercebido e faz falta. Quando você parte para o mercado de trabalho, aí o mundo real, a história muda, né? A história é diferente. Tem uma diferença muito grande da faculdade, que a gente passa ali naquele ambiente atrás de nota e aquela hierarquia toda de se respeitando o professor, para o mercado, que também tem a hierarquia, né? Tem que respeitar o superior, mas a dinâmica é diferente. A dinâmica, a gente chega para o campo, a gente não está acostumado com aquilo e não está preparado para aquilo. E porque a gente está acostumado com um ambiente igual a faculdade, que é totalmente diferente. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades de se preparar durante esse trajeto para chegar no campo, quanto mais preparado, melhor, né? Total, total. Daniel, estamos chegando na reta final da nossa live. Infelizmente, o Instagram só permite a gente 1 hora, né? Cara, a prosa é tão boa que a gente nem vê o tempo passar, né? Exato. Nós vamos ter que combinar de fazermos juntos uma live, pelo menos uma vez na semana, viu, Daniel? Legal. Vamos pensar nisso daí, de repente. Uhum. Ó, pessoal,
você que está aí assistindo a live, que bom que vocês estão aqui com a gente. A gente faz esse bate-papo aqui para compartilhar conhecimento com você. Amanhã eu estarei novamente aqui ao vivo com o Maurício Nicoselli, que é um cara fantástico, entende muito de agricultura digital, agricultura 4.0. Amanhã, às 7 da noite, você está convidado para essa live de amanhã. E, Daniel, cara, que show ter você aqui com a gente, que show ouvir você. Você, para mim, é uma referência, é um case de sucesso. E é bacana ver como você compartilha no seu Instagram, nas suas redes sociais, tanto conhecimento e compartilha gratuitamente. Eu quero te agradecer mesmo de coração. Eu aprendo muito com os conteúdos que você publica, que você compartilha com a gente nas suas redes sociais aí. E você que é meu seguidor e ainda não é seguidor do Daniel, cara, você tá tendo a oportunidade agora de conhecer um cara que eu admiro e recomendo, viu? Segue esse cara que esse cara vai longe, esse cara tem muita bagagem para compartilhar. Que honra, Pires, de ouvir isso da sua boca. É muito importante para mim ter esse feedback de alguém que eu respeito tanto como você, que você assim tem um tempo a mais de carreira que eu, e aí você é um dos meus mentores ali, né? Então é muito importante, muito legal ouvir isso de você, cara. E aí eu compartilho também um material muito rico também, diariamente, sobre desenvolvimento pessoal, sobre como que um profissional do agro pode desenvolver a parte das habilidades comportamentais, e eu compartilho tudo de graça lá no meu canal. Então quem quiser também me seguir também para pegar um pouco desse conhecimento, só ir lá também. Eu vi também que tem muitas pessoas que me seguem lá, que está na live também, que veio seguindo aqui, também segue o Pires também, que é um conteúdo riquíssimo. Bacana. Um abraço meu amigo Maioli Volpato aí, que é um cara também que está sempre acompanhando o trabalho da gente. O Douglas Nunes, meu amigo, está lá em Londres, um amigo que eu fiz quando eu morava lá em Londres. Douglas, um abraço para você. E, Daniel, nessa reta final, cara, gostaria que você falasse um pouco mais sobre... E aí, vale a pena ser um consultor do agronegócio? Cara, vale muito a pena. Demais. Eu aprendi a vender de verdade quando eu me tornei um consultor. Porque isso separa os bons vendedores, os vendedores de recorrência, os vendedores que têm nome no mercado, de um vendedorzinho, né? De qualquer vendedorzinho aí que tenta empurrar e tenta vender um produto somente. Então, o consultor, você prestar o serviço de consultoria, é o que tem de mais importante na nossa profissão, né? Porque você consegue passar o conhecimento que você aprendeu durante 5 anos da faculdade, o conhecimento que você pegou ali fora também, nos conteúdos de cursos, de livros, e consegue passar a campo, né, para o produtor. Então é gratificante isso, né? Total. Mais uma vez, eu te agradeço demais, cara. Quero muito que esse nosso bate-papo aconteça mais vezes, então conte comigo aí. Dessa vez eu te convidei para estar aqui, em breve quero estar lá na sua rede também para a gente Exato. Somar forças e multiplicar resultados aí. Pessoal, em breve a gente faz uma live lá no meu canal, no meu perfil. Vai ser um prazer. Pessoal, obrigado. Se vocês gostaram, bota um joinha aí para a gente saber que gostaram. Vamos lançar um desafio aqui, né? Um convite. Façam um print aí, por favor. Eu vou fazer o meu print aqui dessa minha live com o meu amigo Daniel Monge e vou postar no meu Stories. E aí eu te convido também, se você gostou, faça um print também, essas duas caronas aqui, esses dois caras do agro. A gente se orgulha de ser do agro, né, Daniel? Então, com certeza. Se você está aí assistindo, se você gostou, faça um print aí e marca a gente lá, marca eu, marca o Daniel, posta nos seus stories lá, que para nós vai ser um incentivo. Né, Daniel? Isso aí. É uma forma de incentivar nosso trabalho e fazer com que a gente queira cada vez mais colocar mais conteúdo de valor lá dentro, né? Pois é, a gente compartilhar cada vez mais aquilo que a gente tem de melhor. Então tá aí. Se você gostou,
Uma coisa simples que dá para fazer ali muito rápido e que faz a gente ter uma vontade maior de produzir esse conteúdo. Exato. Essa é a vantagem da rede social, cara. A gente consegue compartilhar conteúdo gratuito aqui, as pessoas absorvem gratuitamente. Para nós também tem um custo relativamente baixo. E essa interação, essa